Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, gente, a gente vai conversar um pouco sobre o livro. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui a capa. Nascido do Crime. Essa versão aqui, eu não tenho a versão física, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma noção de como é que é a capa. Do Trevor Noah. Então vamos lá, gente. O que a gente pode tirar de aprendizado, né, dessa leitura? Essa é uma leitura que ela fala principalmente do apartheid, né? Que aconteceu lá eu esqueci qual foi qual foi o ano, né? Mas vamos falar um pouco da história, né, em si do livro. O Trevor Noah, ele nasceu numa periferia, né? Lá na África do Sul, tá? Ele é africano. E ele passou por muitos desafios, assim, principalmente assim, com a mãe dele, né? Porque foi a principal genitora, no caso, né? Que cuidou, né? Do Trevor Noah, né? Então, assim, ele passou por muitos percalços, como é que fala? Passou por muitas dificuldades, né, por toda a infância dele, né, principalmente ele sendo um garoto negro, né, vindo de uma infância pobre. E ele, assim, ele teve eu achei incrível, né, a maneira como o Trevor, como ele fazia para comprar as suas coisas, né, porque ele passou, por exemplo, ele estudou uma boa parte, né, ele estudou um tempo num colégio particular, que a mãe dele conseguiu bolsa. E nesse colégio tinham vários garotos, por exemplo, os garotos brancos, né, que de uma classe social mais elevada, né, que tinham condições, e esses garotos muitas das vezes não conseguiam chegar até a sua, eles precisavam comprar, né, assim, o lanche na hora do recreio, e esses garotos não tinham disposição para para chegar até a tempo, né, na cantina, né, e o Trevor, ele era um menino magrinho, né? Então ele conseguia chegar muito rápido, né? Ocupando o primeiro espaço da fila. E os garotos começaram a observar aquilo. Eles começaram a ver que, nossa, mas ele é muito rápido, né? Ele chega pra. Ele tá sempre ali na frente e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ele comprar o lanche, né, pra gente. A gente dá o dinheiro para ele e ele compra o nosso lanche. E ele começou a observar que se ele começasse a cobrar, que ele poderia ter um bom lucro com isso, né? E foi o que ele fez. Ele começou a cobrar desses meninos, né? No caso, assim, ele começou a cobrar por ele chegar primeiro, tá sempre na frente, né? Na fila. Ele começou a cobrar desses garotos para poder ajudar ele também, né? E assim ele começou, né? Ele chegava, Trevor, compra para mim um salgado, né? Um refresco. Ele ia lá, comprava, ele ganhava um retorno, ele ganhava um valor. E ele começou, e acabou que ele começou a juntar o seu próprio dinheiro, né? E com isso ele conseguiu comprar as suas coisas, ele conseguiu comprar o seu tênis, que muitas das vezes a mãe dele não tinha condição de comprar. Eu lembro numa parte do livro que ele comprou, se eu não me engano, ele começou a fazer CDs, né? Fazer cópias de CDs, e ele conseguiu investir, né, no seu primeiro aparelho de som, né? Justamente com essa ideia que ele teve, né? E fora também os outros meninos também, que ele tinha amizade, então ele começou a, a conseguir, né, mostrar, né, para as pessoas que ele era capaz, né, que ele queria se autoafirmar ali na sociedade, né? E, gente, o apartheid, ele foi um regime político, tá, de segregação racial e que vigorou na África do Sul de 1948 a 1944, tá? E ele foi caracterizado pela dominação da minoria branca sobre a maioria negra, diferenciação de direitos e deveres com base na cor da pele e proibição de casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias, tá? Então, isso foram alguns fatos, né, que para vocês terem uma noção do que foi o apartheid, tá? Eu achei também bem interessante que ao mesmo tempo que ele era um menino solitário, né, ele também sabia como participar dos grupos, ele sabia como tinha de se comportar para ser aceito, né? E a sua mãe, ela precisou passar por muitas humilhações, né? Infelizmente, a mãe dele passou por muitas humilhações, porque a mãe dele, ela era evangélica, né? E ela precisou passar por precisou, assim, passar por algumas coisas para que
pudesse estar levando ali, né, o alimento ali para casa do alimentar mesmo, né, o seu filho, poder estar pagando no caso assim, o essencial, né, ter o essencial, né, que é o que pelo menos todo mundo espera, né, ter o essencial para a vida. Então, gente, esse livro fica aí uma reflexão pra gente, né, tentar entender, né, muitas das vezes a gente julga, né, as pessoas, pessoas que às vezes estão numa classe, né, minoritária, uma classe social abaixo, né, e então assim a gente não pode ter esse tipo de julgamento, a gente tem que entender, saber o que se passa ali por trás, né, porque uma coisa que me achei bastante interessante do livro é que a mãe dele, ela fala muito sobre o amor, né, se ela não tivesse o amor ali com o filho dela, certamente ela teria perdido o filho dela, porque infelizmente ele se via cercado por muitas das vezes eram influências ruins, né? Por exemplo, tinha o marido da mãe dele, né? Que ele casou, o padrasto dele, que batia nele, né? Batia no irmão. Então, assim, foram vários fatos que aconteceram que se ela não tivesse amor pelo filho, né? Se ela não tivesse aquela paciência, certamente ele iria se desviar, né, para um mau caminho. Mas ele conseguiu, ele não foi um menino totalmente correto, né? Ele fez algumas coisas assim, vamos botar assim, que não deveriam, né? Mas ele sempre se manteve ali naquele caminho ali que a mãe ensinou, né? Então, assim, o livro é maravilhoso. Vocês vão ler, vocês vão tirar por vocês mesmos a opinião de vocês, tá bom? Então fica aí mais essa dica, tá? Desse livro. Eu espero que vocês gostem e até a próxima impressão. Tchau, tchau!